Garfield, como começa um vídeo? Oi, olá, eu sou a Gazela e se você foi ao painel da Disney no Anime Friends, você provavelmente viu algo sobre isso daqui. E provavelmente ficou muito perdido. Ou na melhor das hipóteses, curioso sobre. Bom, eu não fui no Anime Friends, tampouco vi o painel onde presenciaram a incrível música Piece of My Mouth. Pra esclarecer, a música se chama Piece of My World, de um jeito eles escreveram errado. Mas eu gosto de Twisted Wonderland há alguns anos. E saber que finalmente anunciaram o anime depois de tanto tempo que deixaram a gente na espera, me deixou muito feliz. Eu acho, provavelmente, que muitas pessoas vão conhecer Twisted por esse anime. Então eu gostaria de introduzi-lo às pessoas que ficaram intrigadas pelo que viram. Afinal, o que é isso daqui? É uma adaptação de Descendentes? É a versão da Disney de Ever After High? Eles mataram Ever After High e Descendentes por isso? Bom, não. Mas a gente já chega lá. Se você tem curiosidade de descobrir, nem que seja um pouquinho sobre esse mundo mágico, por favor, deixe-me apresentar ao mundo de Twisted Wonderland. Antes, um aviso. Esse vídeo não tem spoilers da história principal. Ou pelo menos as informações que eu coloquei aqui não vão afetar muito sua experiência com os maiores plots do anime. Tudo que você vai ver aqui é apenas introdutório. Beleza? Ok. O que é Twisted Wonderland? Twisted Wonderland, no qual normalmente é abreviado para Twist, é um jogo de gacha criado pela Aniplex e pela Disney. O roteiro e o design foram feitos pela Yana Toboso, que você provavelmente conhece pela sua obra Black Butler. O jogo foi lançado primeiramente em japonês em 2020, com uma localização oficial em inglês sendo lançada em 2022, que, ironicamente, você não consegue baixar da Google Play. Uma versão oficial em português desse jogo nunca foi lançada, o que talvez explique de, mesmo você nunca ter escutado sobre esse jogo antes, você já vê muito conteúdo sobre ele por aí. Além disso, também temos o mangá, que é o material que será adaptado para a história do anime, e a novel como adaptações da história do jogo. A única coisa que diferencia essas 4 histórias é a maneira com qual elas vão ser contadas. E por causa disso, pode ter adição de detalhes sobre os personagens ou na narrativa que o jogo original não conseguiu ou pôde explorar por N motivos. O enredo continua o mesmo, no geral, e segue mais ou menos assim. Yu, ou no caso do jogo, o jogador, se encontra misteriosamente em outro mundo, mais especificamente na cerimônia do começo do ano letivo da escola de Night Raven College, uma prestigiosa academia arcana aberta apenas para alunos mágicos. Quando é revelado o fato que você não pertence àquele mundo, todos ficam aflitos, e o diretor e mago-chefe da escola, Dyer Crowley, ao invés de oferecer alguma resposta ou explicação, na verdade parece estar tão confuso quanto seus alunos, e não faz a menor ideia de onde Yu veio ou como levar Yu de volta. A solução? Bem, Yu terá que morar nesse inferno chamado de ensino médio, enquanto não há uma maneira de voltar. E como se já não fosse ruim o suficiente, o Crowley te coloca pra morar neste fim de mundo, dormitório, abandonado. Que legal, que cara legal, gente. Já que não resta escolha a não ser ficar por aqui, Yu acaba por, às vezes sem querer, às vezes nem tanto, se envolver com os outros alunos, naturalmente. Tendo que, por consequência, muitas vezes resolver os problemas deles, descobrindo, aos poucos, sobre esse mundo no processo. E, quem sabe, talvez conseguir voltar pra casa? Teremos que ver aí. No geral, a história é separada em livros. Cada livro focado em um dos 7 dormitórios da escola. Estes que não estão caindo aos pedaços, o que aparentemente não é o seu caso. E seguem mais ou menos o mesmo enredo. Conhecemos os personagens principais, que fazem parte desse dormitório. Somos introduzidos aos problemas deles. Eventualmente esse problema fica grande o suficiente pra termos que resolvê-los. Às vezes no soco e com mágica, sim. Talvez você tenha percebido que cada um dos 7 dormitórios principais, estes que não estão caindo aos pedaços, tem uma estética muito familiar. E não por menos, cada um desses 7 dormitórios são inspirados nos Grandes 7, seres lendários que existiram no mundo de Twisted Wonderland e que você talvez os conheça. Sim, nesse mundo os vilões são figuras de admiração. O que poderia dar de errado nisso? Cada dormitório é inspirado nesses vilões. E não por menos, os personagens de Twisted também são inspirados em tais vilões. Sim, isso vale pra todos eles, até aqueles que não se parecem. E não, eles não são descendentes distantes dos vilões. As inspirações também não acabam apenas nas aparências ou nos poderes, mas também nas suas histórias, na medida do possível e na maioria das vezes de uma maneira bem interessante e diferente, mas ainda está lá. Dito isso,
Eu acho que não surpreenderia ninguém dizer que eles têm muitos problemas. Quem diria? Enfim, já confirmaram as 3 primeiras temporadas do anime, e a primeira temporada vai contar a história do prólogo e do primeiro livro, o livro da Hertzley Bill, Dormitório inspirado na Rainha de Copas. Essa primeira temporada terá 8 episódios e será lançado dia 29 de outubro. Caso essa breve introdução, ou até mesmo a animação ou os flashes de personagens que eu coloquei na tela, tenha te interessado, mesmo que minimamente na história, eu te convido a dar uma chance pra essa franquia que eu gosto tanto. E também espero que você se interesse por esse mundo e esses personagens tanto quanto eu. É, não ironicamente, algo que eu gosto bastante e que eu quis introduzir pras pessoas, já que eu entendo que a maioria das pessoas nunca escutou falar sobre isso antes, por ser um jogo de celular que tá tudo em inglês e tal. Mas, enfim, esse vídeo é curto e é só uma introdução mesmo. Espero ver você no próximo vídeo. Se eu fizer um próximo vídeo, eu espero que eu faça um próximo vídeo. Não sei. Veremos. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.